A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoa a cada um que chegou nesse momento para ouvir uma palavra de Deus. Eu quero ser grato ao Senhor por me dar essa oportunidade de poder estar aqui na presença dEle. Eu quero ser grato a vocês por abrir a porta da casa de vocês para receber uma palavra de Deus, sem ofender ninguém, sem criticar ninguém, sem caluniar ninguém. E nessa noite eu convido a você a buscar a presença do Espírito Santo. A buscar a presença. Vamos orar? Querido Deus, neste momento, nesta hora, eu me coloco diante da Tua presença. Em primeiro lugar, para te pedir perdão. Perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Perdão pelos nossos erros. Perdão pelas nossas ignorâncias. Pai, coloca em mim um coração puro, um coração reto, um coração disposto a te servir, Pai. Porque não existe ninguém perfeito. Abraão não era perfeito, mas o Senhor escolheu Abraão. Davi não era perfeito, mas o Senhor escolheu Davi. José não era perfeito, mas o Senhor escolheu José. Senhor, eu também não sou perfeito, e o Senhor me escolheu para colocar em mim a perfeição, para colocar em nós a perfeição. Pai, nos ensina a viver o que pregamos e o que pregamos a viver. Pai, fala conosco nessa noite. Tira a mágoa do coração. Faça que essa mulher venha tratar o esposo com carinho, com amor. Faça que esse homem venha tratar essa esposa com respeito, com dignidade. É sobre isso, Pai, que nós vamos falar hoje. Querido, seja mel, seja fel, Pai, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, faça a diferença. Faça a diferença. Nunca espere alguém fazer a diferença para você. Procura a cada dia a fazer a diferença. Se hoje você não está bem, acalma teu coração. Se hoje você está passando por uma luta, acalma seu coração. Por quê? Porque os verdadeiros homens e mulheres de Deus enfrentam a luta constantemente. Enfrenta a luta todos os dias. O homem de Deus, a mulher de Deus que não tem luta, não tem a presença. Olha o que o Espírito Santo já colocou no meu coração para falar para vocês. Você é perseguido não é por causa do carro que você tem. Você é perseguido não é por causa do dinheiro que você tem.
Você é perseguido não é por causa da casa que você mora. Você é perseguido não é porque você é bonito ou você é feio. Você é perseguido não é porque você é rico ou você é pobre. Você é perseguido não é porque você não tem ou porque você tem. Não, não. Você é perseguido porque você carrega o brilho do Espírito Santo. Você é perseguido, perseguida, porque você carrega a presença. O que incomoda o diabo não é seus olhos azuis, não é a mansão que você mora. O que incomodou o diabo na vida de Davi foi o chamado de Davi. Repara que antes de Davi, a Bíblia vai contar que Davi foi um que mais escreveu o livro de Salmos. E presta atenção, os Salmos, ele vai dizer: apressa-me, ó Deus, espereis com paciência no Senhor. Constantemente você vai ver Salmo que Davi abaixou a cabeça. Se você não reparou, repara o Salmo. Ele começa até bonito. Bem-aventurado são homem que anda segundo o princípio do Senhor, mas lá na frente vai dizer de batalhas também. Repara que Davi, irmão, ele passou, ele foi humilhado, Davi foi desprezado, Davi foi perseguido, mas não era por causa de Davi. Repara que a perseguição na vida de Davi só começou depois do chamado. Pode colocar isso é verdade ou isso é mentira? A perseguição. Agora, a luta de Davi, Davi sempre teve luta. Davi sempre teve luta dentro de casa. Davi era humilhado, Davi era desprezado. Davi era o que mais trabalhava. Davi era empregado dos irmãos e também do pai. Se você não sabe, fica sabendo. Sabe por que Davi era tão humilhado? Sabe por que Davi era tão desprezado? Porque Davi não era filho legítimo, irmão. Davi não era filho de legítimo. Ele só era filho de parte de pai. Ele não era irmão legítimo dos outros irmãos, não. Ele só era filho do pai. Por isso que Davi era humilhado. Por isso que você está sendo humilhado, que eu estou sendo humilhado, nós estamos sendo humilhados, não é para esse mundo. Presta bem atenção, a luta pior de Davi começou foi depois da unção. Foi depois da prova. Foi depois do chamado. Que a luta de Davi começou. Porque até os seus irmãos, até o seu pai, não acreditou no chamado de Davi. Tem momento na vida da gente que a gente está assim. As pessoas não acreditam no chamado de Deus na sua vida. As pessoas não acreditam que você vai vencer. As pessoas não acreditam que você vai superar essa perca, essa dor. Sabe por quê? Porque quanto mais você serve a Deus, mais legião do inferno vem contra a minha vida e contra a sua vida também, irmão. Não pensa você, não pensa eu que servir a Deus é mil maravilha, que não é, irmão. Servir a Deus é batalha constante. Servir a Deus é luta constante, irmão. Quando não é no trabalho, é no casamento. Quando não é no casamento, é no filho. Quando não é no filho, é na empresa. Quando não é na empresa, é na saúde. Quando não é na saúde, é no vizinho. Quando não é no vizinho, é em alguém que tem luta. O seu silêncio incomoda. O seu silêncio
Você fica calado, eles falam mal de você. Você não coloca cara na rua, eles falam mal de você. Você dá cesta básica para a pessoa, eles falam mal de você. Você ajuda as pessoas, eles vão falar mal de você. Você fecha a mão, eles falam mal de você. Você não ajuda ninguém, eles falam mal de você. Você vai para a igreja, eles falam mal de você. Você sai da igreja, eles falam mal de você. Você faz de tudo, eles falam mal de você. Você não faz nada, eles falam mal de você. Mas não pensa você que eles estão te perseguindo. Não. Eu descobri que ninguém me persegue. Eu descobri que ninguém fala mal de mim. Eu descobri que ninguém me critica. Eu descobri que ninguém me humilha. Mas eu descobri que quanto mais eu brilho, quanto mais você brilha, mais eles vão se levantar contra você. Compra um carro novo, ele se levanta contra você. Compra uma bicicleta para fazer caminhada, eles se levantam contra você. Compra uma bicicleta, coloca lá na varanda da sua casa, aquelas bicicletas de ginástica, e começa a pedalar todo dia à tarde. Alguém vai passar e vai falar mal de você. Por quê? Não é por causa de você, é por causa do seu brilho. O seu brilho incomoda o inferno. Não é o carro que você tem, porque se você tiver carro ou não tiver carro, eles vão falar de você. Se você tiver casa ou não tiver casa, eles vão falar de você. Se você tiver saúde e não tiver saúde, eles vão falar de você. Se você prosperar ou não prosperar, eles vão falar de você. E o que incomoda as pessoas é o seu sucesso. O que incomoda as pessoas é o seu crescimento. O que incomoda as pessoas é você cantar o hino da vitória. Cantarábia, rebaço de candarabaçúbia, remanto de candarabai, remanto de plácia. O que incomoda as pessoas é o seu sucesso, irmão. Ah, estão falando mal de mim, então não. Estão falando mal daquilo que você tem. Ah, estão me criticando na rede social, então não. Estão criticando aquilo que você tem. Ah, estão me perseguindo na rede social, então não. Estão olhando o que você tem e falando mal de você. Te criticando, te caluniando. É isso que é o dever do inimigo. Apontar o dedo, criticar, humilhar, mas ninguém vai te humilhar à toa. Você vê muita gente humilhando morador de rua? Você vê pessoas indo lá nos moradores de rua? Constantemente a gente vê, mas não é raridade. Hoje eu estava conversando com Deus. E Deus estava falando comigo, meu filho, é o seu brilho que incomoda. Você pode ter o que você quiser. Você pode ter a mulher bonita. Você pode ter uma mulher simples. Você pode ter uma mulher que gosta de se arrumar. Mas você pode ter uma mulher também que não tem condição de se arrumar. Eu fui numa roça e tinha uma moça lá de 30 anos. Por natureza, a moça parecia uma índia. O cabelo dela já era liso de natureza. A pele dela já era uma pele limpa de natureza. E quando eu perguntei, quantos anos você tem? Ela disse, eu vou fazer 30. Ela não precisa de nada. Mas sabe o que ela disse? Eu queria fazer o que as mulheres fazem nas ruas, nas cidades. Entrar numa loja, comprar uma sandália,
Aquela sandalinha do biquinho fininho, com o saltozinho mais alto. Ah, eu queria poder ir na cidade e comprar as roupas que eu quisesse. Eu queria. Ah, aquelas mulheres que fazem aquelas maquiagens, sobrancelhas. Eu queria todo 15 dias ir fazer minhas unhas. As unhas dos pés, as unhas das mãos. Ah, eu queria. Mas eu perguntei para ela, por que que você não vai? Ela disse, por causa das condições que nós não temos. Mas eu olhei para ela e disse, mas você é linda. Naturalmente. Ela disse, eu sei. Meus pais, minha mãe fala isso. Mas eu queria usar um perfume melhor. Eu queria. Obrigado, meu amor. Eu queria entrar no salão, mesmo que eu tenha um cabelo lindo. Eu queria entrar no salão, cortar as pontinhas dos meus cabelos, passar um produto melhor. Mas as nossas condições não dá. Nós só podemos ir na cidade uma vez por mês. Nós juntamos o dinheiro das coisas que nós vendemos, galinhas, porco, que nós cria aqui, ovos. Nós fazemos também queijo. As pessoas vêm aqui e compram. Mas eu não posso abandonar os meus pais. E sou eu que corro atrás de tudo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não pensa você que é o seu cabelo que chama atenção. Não pensa você que é o seu rosto, o seu jeito que vai chamar a atenção de alguém. O inimigo não se incomoda se você tem um nariz torto ou tem um nariz fino. O inimigo não incomoda se você tem um cabelo grande ou um cabelo pequeno. O inimigo incomoda porque você serve a Deus. O inimigo ele incomoda porque ele sabe que você está na presença de Deus. E uma vez você estando na presença de Deus, você incomoda o inimigo. Você pode morar dentro de uma mata sozinho. Vai alguém lá te perturbar. Vai alguém lá falar mal de você. Talvez você tenha uma paz no seu coração. Talvez você é uma pessoa que tem uma paz no seu interior. Vem cá, meu bem. Senta aqui. Pega o banquinho lá. Hã? Então a vida da gente é assim. O inimigo, às vezes, irmão, você acha que ele está incomodado com você? Comigo? Não. O inimigo está incomodado é com quem serve a Deus. Ele quer envergonhar quem serve a Deus. Eu estava ali olhando algo agora e uma moça estava apaixonada por um rapaz. Enquanto ele não descobriu que ela era uma cristã, ele beijava, ele abraçava, mas no dia que ele quis dar uma avançada a mais, ela disse, não, eu não posso. Ele disse, por quê? Porque eu sou uma serva de Deus. Você é crente? Esse tempo todo você não falou comigo que você era da igreja. Eu detesto gente da igreja. Eu não gosto de gente da igreja. Por que você não falou isso comigo antes?
E aí, sabe o que ele fez? Foi ficar com as outras, que abria as portas do jeito que ele queria, da maneira que ele queria. E até que ela viu, ela observou aquela cena, ela vendo que ele só estava querendo era sujar o caráter dela diante de Deus. Tem pessoas que eles não te amam, eles só querem você por um momento. Tem pessoas que não gostam de você, só quer te usar. Tem pessoas que nem quer, acha seu cabelo bonito, seu corpo bonito, porque você é uma pessoa reservada para o Espírito Santo. Aí, de repente, chega uma pessoa com palavras, com gestos, com atitude, e acaba entrando no seu coração. Porque o crente, ele tem um coração muito virado para deixar qualquer pessoa entrar. Porque ele acha que qualquer pessoa é de Deus. O crente tem esse negócio de abrir o coração para qualquer pessoa. Mas quando você começa a viver para Deus, ele começa a te mostrar quem é e quem não é. A Bíblia vai dizer que o único negro, Deus tem um amor muito grande pelos negros. O único negro que ajudou Jesus a carregar numa cruz foi um negro. Foi um negro por nome de Cirineu. Jesus estava ali sendo açoitado, não aguentando mais carregar a cruz. Passa Cirineu. E de repente o soldado olha e fala: olha um escravo passando ali. Porque todos os escravos tinham uma marca, irmão. Eles carregavam uma marca, assim como o dono de um boi coloca uma marca num boi. Naquele tempo os escravos também, eles carregavam uma marca. E quando Cirineu passou, alguém falou: olha, é um escravo. E de repente pegaram Cirineu. Por que Cirineu? Porque ele era da cidade de Ciri. E por que Neu? Porque ele era o único negro. Cirineu, juntando os dois, escravo, negro. A vida da gente é assim. Aquele escravo negro, Cirineu, abraçou Jesus. Jesus olhou nos olhos dele. Jesus olhou nos olhos daquele escravo negro. Jesus abraçou ele. Ele abraçou Jesus. E hoje a gente vê dentro de muitas igrejas o racismo. A gente vê a igreja fora do Brasil, tem uma igreja nos Estados Unidos, que lá ela é 2 andares. No andar de baixo é para pele branca, mas para o andar de cima é para os negros. Eles não podem se juntar. E assim também no Brasil. Tem muitas pessoas que estão em cima do púlpito que é racistas, irmão. São racistas. Tem muitas pessoas que te abraçam, te chamam de irmão na frente dos outros. Mas por trás está falando mal de você, te criticando, te humilhando. E eu falei, há mais ou menos alguns tempos atrás, que eu via um arado na mão de Deus. E esse arado que eu via na mão de Deus, ele passava para lá e passava para cá. E as terras se ajuntavam. As raízes que estavam profundas, elas pareciam em cima. Assim como um carro vai tirando as batatas do fundo da terra e jogando para cima da terra.
Aquele arado na mão de Deus era para mostrar para nós que essa terra já está sentindo os dias finais. Nós estamos vendo com nossos olhos. Nós estamos vendo e sentindo. Nós estamos vendo, irmão, o racismo diante dos nossos olhos, irmão. Pessoas que pregam, mas não vivem, abraçam, mas é um abraço falso. Dá a mão, Pai do Senhor, meu irmão, mas dá a mão falsa. Por quê? Para quê? Tanto álcool dentro das igrejas. Por quê? Para quê? Eles sempre querem colocar a culpa em algumas enfermidades. Mas o único lugar que não pode ter decepção de ninguém é a igreja. E eu estou vendo a igreja fazendo muita decepção de pessoas. Quem tem mais, vem cá para frente. Quem tem menos, fica ali no meio. E quem não tem nada, fica lá atrás. É sempre assim. O que está acontecendo com o nosso Brasil, com o nosso mundo, é que a volta de Jesus está mais perto do que a gente pensa. Nós estamos vendo muitas pessoas andando de um lado para o outro. Nós estamos vendo muitas pessoas perdendo a esperança, perdendo o amor. A violência só tem a aumentar. O amor. Nós vemos aí, aqui agora, um soldado formado tira ali a vida de alguém e depois tira a sua própria vida. O que é isso, missionário? É o amor, irmão, que está acabando. É o amor da família que está acabando. Por quê, missionário? Porque muitas pessoas estão junto, vivendo junto, já não é mais nem por amor, irmão. É porque ele não tem para onde ir. Ela não tem para onde ir. E vive dentro da mesma casa, sem amor. A pergunta que Deus manda fazer para você é: cadê o amor? Quando tem amor, não tem racismo. Quando tem amor, não tem mágoa. Quando tem amor, não tem ódio. Quando tem amor, não tem perseguição, não tem calúnia. Quando você vive o amor de Deus. Tem muita gente que só está pregando o amor. Mas o amor não é para ser pregado. O amor é para ser vivido. Tem hora que Deus vai permitir que a gente, preste bem atenção, passa por um deserto. Os nossos filhos que não respeitam, passa por um deserto. A esposa, o esposo, passa pelo deserto. Tem uma mulher que ela mandou para mim um áudio ontem, me pedindo um conselho. Ela está aí na live. Ela me mandou um áudio me pedindo um conselho, porque ela já não está mais suportando o companheiro dela. E ela não está mais suportando a situação, já tem muito tempo que ela está vivendo desse jeito. E ela me pediu um conselho. Se eu fosse crente, eu daria um conselho para ela como crente. Mas como eu não sou crente, sou servo, eu não posso dar um conselho para ela se Deus não me mandar dar. Porque eu sou servo. E o servo é para servir. Então, até agora, ela está sem resposta. O que eu faço, missionário? Até agora, eu não tenho resposta para ela. Eu não dei resposta para ela. Sabe por quê? Porque conforme for a resposta que eu der, eu posso acabar com uma família. E amanhã, a consequência, a minha família também ser destruída. Por dar conselho
sem pedir conselho a Deus. Vocês lembram do rei Davi? Salomão? Salomão, o homem mais sábio da terra? 2 mulheres têm um filho no mesmo dia, mas uma delas descuidou, deitou sobre o menino e o menino acabou morrendo. A Bíblia vai dizer que então teve uma troca. A mãe viva pegou o filho morto e o filho morto pegou a mãe viva. E de repente ali então, as 2 mulheres foram até o rei Salomão. E chegando ali, então, esse filho é meu. Esse filho é meu. Não, o dela é o que está morto. O dela é o que está morto. Não, o meu é o que está vivo. Esse aqui não é o dela. Não, é o meu sim. Só que ele não estava lá. Ele não dormiu com elas. Ele não sabia qual que era os filhos verdadeiros, qual que era a mãe verdadeira. Sabe o que ele fez? Ouviu a esposa. Quem ouve a esposa dá certo na vida. O filho que obedece à mãe não quebra a cara. O filho que obedece à mãe, obedece o pai ou o padrasto, quem for, não se dá mal na vida. Sabe o que aconteceu? Ele entrou para dentro e disse: e agora, meu amor? As 2 mulheres estão ali fora e só tem um menino. O que eu vou fazer? Eu não sei qual que é a mãe. Não tem DNA. Naquele tempo não tinha DNA. E agora? A esposa disse: vai orar. Você não tem intimidade com Deus? Você não é amigo de Deus? Então é só você orar. Que se você orar, Deus te dá sabedoria. Aí Salomão entrou para dentro do quarto e foi orar a Deus. E quando ele saiu, ele disse: pega a criança. Pega a criança. Aí o soldado foi lá e pegou a criança. Coloca essa criança sobre essa tauba. Colocou a criança sobre a tauba. Salomão então disse: desbainha soldado, desbainha a espada e corta essa criança no meio. Dê a metade para uma e dê a metade para outra. A que não era mãe disse: tudo bem, eu aceito. A que não era mãe, ela disse: não, tudo bem, faça isso mesmo. Então a sabedoria, peraí, que amor de mãe é esse? Que aceita cortar o seu filho no meio? A Bíblia então vai dizer que a outra pula na frente e diz: não corte ele no meio, dê para ela. Pega essa criança e dê para ela. É dela. Aí foi aí que Salomão então entendeu. Somente uma mãe lutará pela vida do teu filho. E ali então ele pegou aquela criança viva e entregou para a mãe verdadeira, por causa do amor. Mas tem hora, filho, que a mãe ela tem que dar, não é o peixe para um filho. Tem hora que uma mãe tem que dar a vara para ele vir aprender a pescar. Porque nós não estamos mais vivendo no tempo de Salomão. Nós estamos vivendo hoje é pelo amor, é pela graça, não é mais pela lei. Nós estamos vivendo hoje, irmão, aonde o amor está esfriando. O ódio está esfriando. Satanás sabe que os dias dele está chegando. E o que é que ele quer? Destruir, matar, roubar e destruir. Olha aí, um soldado aqui, não sei se foi Vitória, meu filho estava olhando, um soldado bem formado, federal, um soldado federal, família estruturada, bens financeiros já estruturado, agora tira a vida da sua namorada.
e ele vai lá e tira a sua própria vida. Olha o que está acontecendo, irmão. É isso que Satanás está fazendo. O amor está acabando com a vida sentimental dos casais. O amor está acabando com a vida sentimental dos casais. Casais já não estão sentando mais na mesa para conversar. Não estão brincando mais dentro da cozinha. Casais estão virando irmão. O homem já não sai mais com uma esposa para tomar um sorvete, para ir num parque. O homem já não sai mais com a mulher, já não dá mais um presente, já não dá mais um salão para fazer uma unha, para fazer uma sobrancelha, para fazer um pé. Então, existe homem que está se trancando. Existe homem, existe mulher. Compartilha, dê like, irmão. Dê like. Eu estou conversando com vocês hoje. E eu vou chegar numa conclusão disso tudo que eu estou falando com você. O amor. O amor não pode esfriar num casamento. Um amor não pode esfriar na vida de um patrão, de uma patroa, de um empresário, de uma empresária. O amor não pode esfriar. Porque quando um amor esfria, o inimigo entra e ele faz morada dentro de você. Porque quando o amor esfria, é uma casa que está vazia. E ali o morcego entra, faz morada. As formigas entram, faz morada. As baratas entram e faz morada. Mas quando você tem o amor, você supera, você vence as batalhas, as pelejas e as lutas que você está enfrentando. A Bíblia vai dizer, então, dessas duas mulheres, a qual o rei Salomão, o homem sábio, porque a sabedoria, ela tem que estar com você no seu trabalho, no seu modo de falar. Se você é uma pessoa que não está tendo paciência, meu bem, liga aí, meu bem. Esse negócio aí. Se você é uma pessoa que não está tendo paciência, se você é uma pessoa que não está tendo paz, bota bem fraquinho. Se você é uma pessoa que perdeu a paciência, a primeira coisa, missionário, eu quero conversar com vocês agora. Missionário, qual é a primeira coisa quando uma casa não está bem? Qual é a primeira coisa que acontece quando um casal, um lar, não está bem? A primeira coisa que acontece é o homem se afastar da mulher. E a mulher se afastar do homem. A primeira coisa que acontece quando o inimigo começa a entrar dentro de um lar é esfriar a vida sentimental de um casal. Missionário, aqui em casa está dessa forma. Meu esposo não me procura e eu não procuro ele. Já é o primeiro passo para as brechas do inimigo entrar. É o primeiro passo para o inimigo entrar na sua casa. Falta de comunicação. O homem que se tranca é um homem que está passando batalha. O homem, quando ele se tranca, que ele não quer conversa com ninguém, que ele não quer conversa com ninguém, é porque ele está enfrentando uma batalha, seja financeira, seja espiritual, ou seja material.
Se o teu marido se trancou para você, está quietinho no canto, está muito pensativo, é porque ele está enfrentando uma batalha espiritual, uma batalha conjugal, uma batalha financeira ou uma batalha no casamento. Alguma coisa está acontecendo financeiramente, espiritualmente, alguma coisa está acontecendo, porque o teu esposo esfriou com você. E o homem não é igual mulher. O homem, quando ele está enfrentando batalha, ele fica calado. Tem alguma mulher aí que seu marido calou com você? Pode colocar isso é verdade ou se é mentira. Eu sou homem. Tem alguma mulher aí que está enfrentando uma batalha? A primeira coisa que o homem não é, irmão, que ele está te traindo, não, viu? Não é que ele esteja te traindo. Não é que ele esteja com prostituta ou com quem for, não. Porque o homem, se ele tiver um trabalho e lá no trabalho ele ouvir palavras que não agradece, palavras que não botam ele para cima, ele chega em casa, ele fica calado. Porque o lugar que ele tem para desvaziar, o lugar que ele tem para se calar é em casa. Tem homem que sai de manhã, não dá um beijo na esposa, ele está com problema. Ele não dá um abraço na esposa, ele está com problema. Ele não quer conversa nem com os filhos, ele está com problema. Talvez o problema desse homem é que as dívidas aumentou. Talvez o problema desse homem é que ele pegou algo com alguém emprestado e não quer falar com ninguém, com a família, com a esposa. Então, o que acontece? Ele acaba se prendendo. O homem, quando ele está passando por problema, ele se tranca, irmã. Pode colocar isso, é verdade ou isso é mentira? O homem, quando ele está enfrentando uma tempestade, ele se tranca. Ele fecha a boca. Ele caça um canto, ele fica calado. A esposa começa a notar que ele não está mais lhe procurando. A esposa começa a notar que ele dorme mais cedo. Ele acorda mais cedo. Ele está mais cansado. Mas não é que ele está te traindo. Não. É porque ele é o providenciador da casa. Ele é a pessoa que providencia para casa. Ele é a pessoa que a responsabilidade está sobre ele. A responsabilidade da comida. E a comida está ficando mais cara, está ficando mais espessa, está ficando mais difícil. O trabalho que ele faz, o salário que ele ganha, já não está mais suprindo a necessidade dele. Então, o que acontece? Ele coloca tudo na mente. E a primeira coisa que o diabo faz na mente do homem é que o problema não está na rua, o problema está em casa. O problema não está no trabalho. Quem trata ele mal é o patrão, é a patroa. Mas para ele o problema está em casa. O problema está na igreja. Mas é isso que o diabo quer. É isso que o diabo está lançando na mentalidade de muito homem. Sua vida está amarrada porque você está na igreja. Rapaz, larga essa mulher. Tem uma mulher de zóio em você. Homem. Olha lá, e o diabo ele é tão astuto que ele coloca a pessoa no caminho do homem que tem dinheiro. Ele começa a receber presentes, ele começa a ser exaltado, porque a família dele está buscando. Quantos homens estão no trabalho e a esposa está de joelho?
Quantos homens estão no trabalho e a esposa está orando por ele de joelho? Só que o homem não pensa como uma mulher. O pensamento do homem é rápido. Ele coloca esse paninho aqui no bolso dele e ele fica procurando aonde o paninho está. Homem é assim. Mulher, cadê o paninho que estava? Meu Deus, o paninho estava ali, ó. O paninho, eu coloquei o paninho ali. Olha o paninho aí, meu bem. Aonde? Aí, meu bem. Aonde? Aonde? Aí, ó, no seu bolso. Ah, tá aqui mesmo. Tô ficando doido mesmo. Mas já magoou a mulher. Já falou palavras que não era para falar com a mulher. Já criticou quem não era para criticar por causa do paninho que estava no bolso dele. Já falou palavras tortas com a mulher. E isso dói. E mulher, ela não pensa como homem. O homem, quando ele está com problema, ele se cala. Isso aconteceu muito comigo, irmão. Quando eu estava enfrentando uma tempestade, a primeira coisa TikTok, primeira coisa Facebook, primeira coisa YouTube que eu fazia era me calar com a mulher. O que foi? Nada não. Cobrador me cobrando, gente me ameaçando, não tendo oportunidade na igreja. Olhava defeito de todo mundo. Se eu fosse para a igreja, o pregador pregasse cajado, eu achava que ele estava falando aquilo era para mim. Aí a voz vinha e falava, aí, tá vendo? Por que não fala na sua cara? Porque quando a gente está com problema, a gente se acha culpado. A palavra, ela vem e a gente sente que aquela palavra é para a gente. Quando a gente está com problema, a gente sente que aquela palavra de correção, Deus corrigindo, a gente sente que é para a gente. Compartilha, irmão. Compartilha. Dê like. Se você compartilhar, você dê like. Aprenda isso. Homem é assim. Mas eu vou dar um conselho às mulheres que estão nessa live agora. Se você tem um marido caseiro, se você tem um marido que gosta de varrer o quintal, lavar a vasilha, varrer a casa, se você tem um marido que gosta de limpar o carro, limpar o terraço, se você tem um marido que gosta sempre de varrer a frente da rua, cuida dele. Cuida desse homem. Cuida dele, mas cuida mesmo. Alguém tem um marido assim? Coloca aí, o meu é assim, missionário. Seu marido é assim? Missionário, meu marido chega a ser enjoado. Cuida dele. Cuida dele, irmão. Por quê? Porque quem tem um marido assim, achou um rei, um príncipe. Quem tem um marido desse jeito, pode levantar a mão para o céu. Por quê, missionário? Porque ele sempre está vendo as suas dores. E ele sabe do cuidado que você tem com a casa. Ele é caprichoso. Ele é caprichoso. Ele sabe que você já está fazendo o almoço. O que ele faz? Eu vou lá varrer a garagem. Eu vou lá varrer o quintal. Eu vou dar uma volta com o menino para deixar ela fazer o almoço. Seu esposo é desse jeito? Parabéns. Parabéns. Eu quero conhecer ele um dia. Dar um abraço nele um dia. Eu conheci um esposo esses dias, de uma irmã.
aqui pertinho da minha casa, passei um final de semana na casa dela. Pensa no esposo desse jeito que ela tem. Então aprenda. Ah, meu esposo não sai dentro de casa. Meu esposo, ei, é raridade. Sabe por quê? Olha o que o Espírito Santo de Deus falou comigo aqui agora. De 10 numa rua, de 10 que mora numa rua, um faz isso. E olha a maneira que ele trata a esposa. Ele é o exemplo dos 9 na rua. O esposo que zela, o esposo que cuida. Eu sei que tem homem que é ignorante. Mas a ignorância você consegue quebrar ela com amor. Eu era muito ignorante. Mas a minha esposa, com amor, com jeitinho, ela foi jogando a ignorância do missionário. Ela foi jogando a ignorância do missionário. Teve um dia que eu passei por uma cirurgia. Foi ali então que depois daquela cirurgia que eu vi que ela ficou do meu lado. A minha irmã querendo ficar do meu lado, ela disse: não, não, quem vai ficar do seu lado sou eu. Eu vou passar a noite aqui com você. A minha irmã: não, vai lá para casa, dorme lá, amanhã você vem. Não, não, pode ir você. E ela deitou a noite toda naquele banco de plástico. Ficou sentada ali a noite toda. Então, muitas das vezes, viver bem não é a casa que você tem, não é o carro que você tem, não é a finança que você tem, não é o dinheiro que você tem, não. Viver bem é um casal que se ama, é um casal que tem respeito, é um casal que tem respeito um para o outro. Agora, vem cá, as mulheres. Vem cá, as mulheres agora. Maridos, você tem uma Dona Elaine em casa? Dona Elaine é minha esposa. A Dona Elaine, quando ela quer arrumar essa casa do jeito dela, sabe o que ela faz? Ela põe o meu café da manhã na mesa. Se tem uma bolacha, ela põe uma bolacha. Se tem um pão, ela põe um pão. Se tem um biscoito, ela põe lá direitinho. Vem em mim com carinho. Bom dia, amor. Aí eu vou e viro. Aí ela vai do outro lado da cama. Bom dia. Pois já vem você. Deixa eu dormir, tá cedo ainda. Levanta. Aí eu falo, não, mas aí ela vai lá na janela e abre a janela, o sol já entra. Irmão, eu fico pra morrer. Porque ela levanta muito cedo. Aí eu olho assim e falo, o que é? Levanta, seu café já tá lá na mesa, pega a chave e vai fazer visita. Vai pra rua. Aí eu olho assim pra cara dela e falo assim, meu Deus do céu. Rapaz, eu não posso mais descansar. Ela falou, o quê? Você dormiu ontem, era 10 horas. Já tá dando 6 horas da manhã e você quer dormir mais? Você é o providenciador da casa, rapaz. Levanta. Você é o que providencia aqui para dentro de casa. Vai, que tá faltando já açúcar. Vai, que já tá faltando arroz. Vai, que já tá faltando isso. E é você que tem que correr atrás. É você que é o providenciador. Aí eu levanto, lavo o rosto, escovo os dentes, me arrumo e vou para a rua. Quando eu chego, a casa está limpa. Os móveis estão tudo no lugar. Ela já está feliz, porque mais um dia ela cuidou do ninho dela.
Então, se a sua mulher é enjoada, você também encontrou, homem, uma rainha. Se a sua mulher pega no seu pé, é porque alguma coisa que você está fazendo, a sua mãe não pegou. A sua mãe não pegou no seu pé quando você errava. Mas agora você encontrou uma esposa que pega no seu pé. Se ela está pegando no seu pé, bonitinho, é porque você está meio devagar. Nas atitudes, no deitar, no levantar. E nunca esconde que você não está bem. Porque homem, quando fala assim, me leva no hospital, é porque já está morrendo. É porque o negócio já está feio. É porque sabe que ele já não está aguentando mais. Então, assim, em nome do Senhor Jesus, eu aprendi a conversar com a minha esposa. Eu aprendi a ter mais confiança na minha esposa. Eu aprendi a deixar as coisas para ela resolver. Aqui em casa, esses dias, nós estamos passando por um momento e eu falei, eu não vou me meter. Você faz o que você achar que é de direito. Eu não vou me meter, eu vou ficar só em oração. O que você fizer está feito. Se é para o nosso bem, amém. Mas eu não vou me meter, nem em vida de ninguém. Até correção de filho, até correção disso, está na sua mão. Eu não vou me meter. Porque o homem ele é duro nas palavras. O homem ele quer pegar na camisa e mostrar força. O homem, ele quer, o homem é assim. Mas eu falei, não, eu não vou, porque eu tenho um compromisso com Deus. O que você fizer está feito. Se você achar que tem que ser desse jeito, vai ser desse jeito. Eu não vou. E assim está dando certo, irmão. Tem vezes na vida da gente que deixa a sua esposa cuidar de você. Deixa a sua esposa cuidar de você. Para de querer botar ordem. Homens em casa. Quando seus filhos errar, fala com a sua esposa dentro do quarto, ó. Vou deixar você corrigir ele. Vou deixar você corrigir ele, porque se eu for corrigir, e aí eu não vou aceitar muitas coisas. Se gritar comigo, eu vou para cima. Então vou deixar você corrigir. Então, colocou na mão da mulher, deixa ela corrigir. Do jeito dela, da maneira dela, porque ela sabe cuidar, ela sabe zelar. Eu fui visitar um homem que ele estava batendo demais nos filhos. E o que mais apanhava era um que não era filho dele. E aí, chegando lá, o menino falou, ele bate mais em mim. Aí eu falei bem assim, você tem quantos anos? 12. Você tem 12 anos? É. Por que ele bate mais em você? Porque eu não sou filho dele. As palavras e as atitudes, muitas das vezes, machucam. E aí eu conversando com a mulher, e ela sempre dizendo, ele passa a mão muito nos 2 filhos dele, mas nesse aqui que não é filho, ele não passa a mão. Tudo o que acontece, ele ponta o dedo é para esse aqui. Foi aí então que eu repreendi ele. Eu senti que ele não gostou, mas eu repreendi ele. Eu disse, o senhor está errado. Ah, mas dentro da minha casa você falar que está errado. O senhor não me chamou aqui? Que o senhor estava precisando de uma ajuda? Agora deixa eu falar.
Deixa eu falar, eu não andei essa distância para vir aqui na casa do senhor. Eu já ouvi o senhor, tem 1 hora que eu estou ouvindo o senhor. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Quando o senhor conheceu ela, ela já tinha esse filho. Quando você se apaixonou por ela já tinha esse filho. Agora, esse filho vai crescer e a providência de tudo na vida desse filho é o Senhor. O Senhor vai ser o espelho dele. Eu sei que tem uns que não aceitam a opinião de pai, não aceitam a opinião de mãe, e o mundo ensina. Porque o filho que não obedece pai, que não obedece mãe, que não ouve pai, que não ouve mãe, ele ouve o mundo. Porque o mundo, ele é cruel. Ah, eu vou sair de casa. Deixa aí. Lembra do filho pródigo? Do filho rebelde? Saiu de casa. Mas ele não teve que voltar. E o que foi que ele disse? Pai, me perdoa porque eu pequei contra ti. Ele reconheceu que ele pecou contra o pai dele. Então, muitas das vezes, tem mamãe, tem papai nessa live. Essa criança de 12 anos, eu conversando com ela falou muitas coisas para mim que eu não posso falar aqui na rede social. Ela criou um pânico do padrasto. Ela criou um pânico do padrasto. Ela criou um medo do padrasto. Aí, ela disse agora, eu vou morar com meu pai. Chegando lá, ele vai falar para o pai dele o que o padrasto estava fazendo com ele. O que o padrasto estava fazendo com ele. O que acontece? O pai vai aceitar? Não vai. E o pai vai lá, então, conversar com o padrasto. Aí o que acontece? Muitas das vezes o pai está tirando a autoridade do padrasto. Mas lembra quem é padrasto? Eu sou padrasto. Lembra, o padrasto é pai, irmão. Se tiver que corrigir, ele tem que corrigir. Ele só vai parar de corrigir um filho quando o filho estiver na casa dele. Quando o filho tiver a esposa dele. Quando o filho tiver o filho dele. Mas enquanto o padrasto ou pai estiver dentro de casa, ele tem sim direito de conversar com o filho. Mas conversa com carinho. Conversa com amor. Mas filho que não obedece o pai e não obedece a mãe, o mundo ensina e ele volta para casa do pai chorando. Valorizando, pai, por que eu saí de casa? Mãe, me perdoa, eu quero voltar para casa. E nunca fecha a porta, tá, irmão? Porque aquele pai do filho pródigo, quando ele saiu, que o filho voltou, o pai não fechou a porta na casa dele. O pai recebeu ele de braços abertos. Por quê? Você não vai ouvir mais, você não vai mais ouvir a história daquele filho pródigo, desrespeitando o pai, desrespeitando os irmãos, desrespeitando a mãe. Não. Você não vai ouvir mais falando que eles saiu de casa de novo. Porque o mundo ensina. Ah, mãe, eu vou sair de casa. Deixa aí. Segura não. Ah, mãe, não, meu filho, aqui não tá bom para você? Vai para onde você quiser. Deixa aí, não segura não. Ah, aqui para mim já não dá. Então tá bom, meu filho. O teto da mamãe, do papai, do padrasto não dá mais. Segue seu destino. Que Deus te abençoa. Lá fora, ele vai ver para que eu larguei a casa do meu pai, do meu padrasto, da minha mãe. Lá eu tinha comida, tinha roupa lavada. Lá eu tinha uma cama, uma televisão. E agora? E agora eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas quando voltar, já volta com a mente. Não, eu vou respeitar meu pai. Vou respeitar minha mãe. Vou valorizar meu padrasto. A vida é assim. Mas se quiser sair, não segura não. Não aceita de forma nenhuma os erros dos seus filhos.
Não aceito. Seja erro qualquer, não aceito. Porque você está fazendo homem forte. Você está fazendo jovem forte. Você está fazendo pessoa forte. Não fracassado, derrotado, dono dos seus próprios narizes. Então, hoje eu tenho meus filhos. Eu tenho, bem dizer, eu vou dizer 4, porque minha esposa tem 2, eu tenho 2. Mas se algum deles quer tomar atitude, quer viver uma vida, que ele viva a vida deles, mas não vem me dar trabalhos, dificuldades, que não vem me trazer problemas, porque eles já sabem bater as asas. Mas o pai, o padrasto, a mãe, a nora, está sempre de braços abertos para ajudar naquilo que precisa. Não fica com mágoa, não fica com ódio de ninguém, irmão. Amém? Senta com seus filhos, para de tratar eles com ignorância, para de tratar com ódio. Meu filho, eu vou te dar uma vara e você vai lá naquele rio e vai trazer a mistura para a janta e para o almoço. Enquanto você não conseguir pegar um peixe para a janta e para o almoço, você não volta para casa. Porque você tem que aprender aonde está o peixe. Amém? Eu quero agradecer cada um de vocês. Quero orar aqui pelo azeite. Você que está aí com seu azeite, com seu suco da uva, eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora. Você que está fora do Brasil, você que está aqui no Brasil, eu quero orar por vocês também, que está em Portugal, vocês que estão nos Estados Unidos, em outros países, vocês que queiram ajudar o missionário Flávio, honrar o missionário Flávio, abençoar o missionário Flávio, né? Se você pode, abençoa no número do celular. Se tiver alguma dúvida, liga para mim, missionário, eu quero te abençoar, mas eu tenho uma dúvida aqui, como é que eu faço, o que eu faço, tá? Então, você pode estar aí nos abençoando no 27 998030045. Amém? E vamos orar, e eu quero orar agora por você, que ontem assistiu a live do Kelvin, foi uma benção no canal Adoradores Online, e quarta-feira, quarta ou quinta, nós temos uma live de louvores ao vivo. Fé, outros países aí, né? Passou ali uma bandeira ali rapidinho, mas não deu para ver, né? E vocês aí de São Paulo, cada um de vocês, meu amigo aqui, a filha dele, ó. Hoje eu recebi um áudio de uma irmã que ela ficou feliz, porque diz ela que viu o filho dela aqui, ó. Missionário, você não sabe a alegria de eu ter visto meu filho em cima da sua cabeça, missionário. Ô, missionário, nossa, eu estou tão feliz. Amém? Deus abençoe. Hoje eu vou fazer aqui, amanhã vira para lá, para mostrar lá, depois da manhã eu viro para cá e vou mostrar todo mundo, tá, irmão? Vocês estão aqui. Vamos orar pelo azeite, pelo suco da uva e vamos orar também por cada família. Canadá. Vocês aí de Canadá, Deus abençoa, tá? Em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, nesta hora, que live, Pai, bem explicada. Oh, Espírito Santo, guarda a minha vida, Senhor. Guarda os meus filhos, Maicon, que está lá no posto trabalhando agora, juntamente com aqueles outros frentistas lá, Pai, que vai ficar no trabalho até meia-noite. Guarda meus filhos, Alice e o Maicon, meu filho Jackson, que está aqui em casa comigo amanhã, já estará voltando para Guarapari. Meu Deus, guarda meus filhos, Miguel, toma o Miguel, Pai, que está ali na sala com meu filho Jackson, brincando. Toma o Noel, Senhor. Senhor, tu sabe que o Noel é um menino que tem um chamado
E eu não posso, não vou desistir de orar jamais pela vida do Noel, Senhor. Toma o Noel em tuas mãos, Senhor. É um menino bom, é um menino maravilhoso, Senhor. Guarda e livra o Noel de todo mal, de todo laço, em nome de Jesus. Abençoa também minha companheira, minha esposa Elaine. Ah, Senhor, dando saúde, dando paz a cada pessoa agora que está nessa live. Se tem alguém no hospital, num presídio assistindo essa live, algum empresário, alguma empresária que sentir de Deus, de honrar, de abençoar o missionário Flávio. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, prosperar, Senhor, na vida de cada um, repreendendo todo o laço do inimigo. Meu Deus, que essa família venha a ser abençoada, que esse homem seja o provedor da casa, Senhor. Meu Deus, oramos também pelo ministro André Mendonça. Oramos, Senhor, pelos nossos governantes. Oramos, Senhor, pelos nossos países, pelo Brasil, pelos presidentes, pelos prefeitos, vereadores, pela festa que vai ter aqui em Baixo Guandu, Senhor. Vai ser uma festa muito grande que o prefeito, meu pai, está trazendo para esta cidade. Meu Deus, abençoa o prefeito da nossa cidade de Guandu, os vereador, meu pai, o Bidim, Romil Saraújo e mais os outros, meu Deus, que são amigos do missionário. Meu Deus, abençoa também, Senhor, meu pastor, a pastora. Abençoa, Senhor, o nosso deitar, nosso levantar. Nos dê uma quarta-feira de bênção, uma quarta-feira de vitória, repreendendo, tirando, quebrando, Senhor, todo o laço do inimigo contra a nossa vida. Levante colunas, Pai, para nos abençoar. Abençoa o Kel e a família. Abençoa cada irmão aqui, Pai. É tanta gente para agradecer. E eu só tenho, Pai, que te agradecer por aqueles que dão like, por aqueles que também não dão like, os empresárias que estão assistindo essa live, deitada em uma cama, sentada na sala, no sofá, o nosso irmão ali, meu pai, que trabalha com a soja. Meu Deus, cuida da soja deles, meu pai. Honra eles, Senhor. Multiplica as bênçãos, Senhor, na vida dele. Meu Deus, a nossa irmã que fez todos os exames e não deu nada, Pai. E eu tenho falado para ela, você vai fazer esses exames no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não vai dar nada. E hoje ela fez aqueles bateria de exame e não deu nada para a honra e glória do nome do Senhor. Esses que são dizimistas, fiéis, esses que são contribuintes, ajudantes, cada canal aqui do YouTube, eu abençoo agora, meu Pai, cada pessoa, o pastor Flávio Amaral, o pastor Lávio Amaral, meu Deus, cada irmão, Senhor, cada irmã que tem um canal aqui no YouTube, Pai, abençoa cada um, são tantos, Pai, abençoa o Facebook, o Instagram, o TikTok, meu Pai, e alabá, sureanda lá, remancho que bede candaraba subinei, alabá, sudei, candaramantui, alaba, chébia, Senhor, nos guarda, nos livra, Senhor, de toda tempestade do mal. Meu Deus, muito obrigado por mais uma vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, o ratinho está aqui atrás. O ratinho. Está aqui. Cadê o ratinho? Cadê o ratinho? Aqui o ratinho. O ratinho está aqui. Eu coloquei ele aqui na oração. Aqui o ratinho. Alguém aí, você sabe que queria processar o ratinho? Não vou falar quem é. Pediu 10 milhões. E entrou na justiça contra o ratinho. Você orou? Eu orei. Perdeu, irmão.
Perdeu tudo, irmão. Perdeu tudo, tudo que vocês pensaram lá, não deram nem ideia. Não deram nem ideia. Ah, quer estar... Vamos orar pelo ratinho. E graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, perdeu tudo. E o ratinho saiu como vitorioso. Isso, irmão. Não vou falar nome de pessoas aqui, mas vocês sabem quem é. Queria ir, né? Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu acho que se eu ficar calado vai ser melhor. Eu acho que se eu fosse essa pessoa, eu sentava lá na sua cadeirinha e ficava quietinho. Porque o negócio não tá bom para ele. Não tá bom para ele. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, todo o processo que foi pedido contra o apresentador Ratinho foi tudo absorvido, foi tudo calado, foi tudo, caiu tudo por terra. Por causa de quê? Por causa das nossas orações. Por causa das nossas orações. Não desejo mal para os outros, não, irmão. Porque senão o mal vem para você. Amém? Eu vou orar pela vida dele, viu? Vocês acham que eu vou deixar de orar pela vida dele do outro lado lá, sem ser o Ratinho? Lógico que não. Eu vou orar pela vida dele, para que Deus mude o coração, para que Deus mude o jeito dele. E também vou orar também pelo pastor Flávio Amaral, que está voltando aí para as redes sociais. Que Deus abençoe o pastor Flávio Amaral. Em nome do Senhor Jesus, humildade te faz crescer. Humildade te faz decolar. Humildade te faz cantar o hino da vitória. A humildade, ela faz você chegar num patamar alto e ser honrado por Deus. Deus abençoa. Se você sentir de Deus, de nos abençoar, de nos ajudar, ajuda o missionário. Amanhã, a 1h, nós estaremos aqui para mais uma live abençoada da parte de Deus. A maior revelação é a palavra. Amém? Fica com Deus e até amanhã. Deus quer, porque Ele é bom. Tchau, gente. Missionário, senti de Deus de te ofertar, de te ajudar, de te abençoar. Deus abençoe vocês também. Tchau, gente. Fique na paz.